Fala galera, beleza? Bom, já é tarde da noite, mas eu não esqueci de fazer aquele vídeo bem rápido para vocês do sétimo ano que vamos falar hoje sobre as regiões naturais do Brasil. Bom, para falar primeiro de região, região nada mais é do que um conjunto de características e elementos em comum, tudo bem? Vocês devem lembrar também que eu falei sobre as características naturais desse nosso Brasilzão que é muito grande. Para a gente regionalizar tudo isso e colocar essas características de fauna, flora, clima, vegetação, relevo, tá? E outras características naturais, é importante essa categorização. E para isso, nós chamamos de domínios morfoclimáticos. Então, são regiões onde o clima atua sobre a modelagem, sobre a forma das superfícies e dos relevos do Brasil. E aí nós temos algumas formas de domínios aqui no nosso território brasileiro, que é o amazônico, é o domínio do cerrado, dos mares de morros, da caatinga, da araucária e das pradarias. A gente vai comentar brevemente sobre algumas características de cada um deles. O amazônico, então, a gente sabe que fica na região amazônica, porque chove bastante e as florestas são bastante altas. A gente chama isso de florestas exuberantes. Também tem uma área de folha, uma área foliar dessas florestas bastante grande. O outro é o domínio dos cerrados, onde fica praticamente no centro do território brasileiro, Goiás, Mato Grosso, pega uma grande área do Brasil também, dentro do continente sul-americano. Tá? A região dos mares de morros, ela atravessa todo o litoral do Brasil na região de costa, na região serra, desde o nordeste, das praias do nordeste, até a região sul e sudeste do Brasil. Tá? Então, nós temos esse aqui, o domínio do cerrado, dos mares de morros. E aí também a outra fisionomia, que são como se fossem morros que se perdem no horizonte, como se fossem um mar, por isso mares de morros. Nós temos também o domínio da caatinga, que fica no semiárido, no sertão do Brasil, lá no nordeste do território brasileiro. E aí a característica é de muito seco, nós temos vegetações mais arbustivas, não tão exuberantes como é na Amazônia. Também temos a outra que é das araucárias, que fica na região sul do Brasil, na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, e aí aquela árvore muito típica da região sul, que é chamada de araucária. Tá? Depois no livro lembrem sobre isso e pesquisem o que é a característica mais específica sobre a araucária. E também temos as pradarias, que é uma vegetação bem rasteira, é um gramado, é uma região mais plana, suavemente ondulada, lá na região do Rio Grande do Sul. E também nós temos as áreas de transição, que é, por exemplo, entre a Amazônia e a Caatinga, nós temos o domínio das matas de cocais, que na verdade não é um domínio, uma área de transição. Aí também nós temos o Pantanal, tá? Que é entre o bioma do Cerrado, é o bioma amazônico, que é o chamado o bioma pantaneiro. Tá? Então essas são as características dos domínios morfoclimáticos, que são grandes regiões de extensão de características naturais do nosso Brasil. Valeu, bom estudo, até breve, um abraço.